Olá de novo, gente. Hoje estou aqui com Fábio da Silva Fortes. Fábio é doutor e mestre em Linguística pela Unicamp, né, Universidade de Campinas, e doutor em Filosofia pela UFMG. E agora Fábio está fazendo um pós-doutorado na Universidade de Liège, na Bélgica. Não é isso, Fábio? Isso, exatamente. E Fábio vem desenvolvendo um estudo sobre um aspecto da filosofia da linguagem, e Fábio tem estudado bastante Platão, inclusive foi objeto de estudo no seu doutorado. E hoje ele está aqui para esclarecer algumas perguntas que eu tenho sobre Platão e também para divulgar um pouco do seu conhecimento. E a primeira pergunta, Fábio, gostaria que você fizesse uma pequena introdução mesmo sobre quem é o Platão e por que ele é tão importante, né, na história do pensamento ocidental, na história da filosofia ocidental. Bom, em primeiro lugar, meu caro, gostaria de agradecer pelo convite, de participar dessa conversa com você, embora seja um ambiente muito novo para mim, que eu estou acostumado com salas de aula e não com ambiente virtual, mas é sempre uma alegria poder compartilhar um pouco dessas reflexões sobre o pensamento platônico. Bom, quem é Platão, né? Platão, todo mundo já ouviu falar, é um filósofo grego que viveu na transição entre o século V e o século IV antes de Cristo, num momento bastante particular da Atenas clássica, porque era um momento de mudanças sociais intensas. Vamos nos lembrar que o século V, século anterior à época de Platão, é conhecido como século de ouro, o século de Péricles, os grandes avanços do período clássico, como teatro, como desenvolvimento da filosofia, como desenvolvimento da sofística, tiveram lugar no século anterior. O período de Platão, então, é um pouco depois dessa Belle Époque do mundo grego, é depois da derrota que os atenienses tiveram na luta, na guerra do Peloponeso contra os espartanos, uma guerra que impôs aos atenienses uma tirania chamada Tirania dos 30, que durou, felizmente, para os gregos apenas um ano, mas que marcou bastante esse momento. É um momento em que os gregos, então, estão olhando para o passado como um passado em que as coisas foram melhores, foram mais grandiosas. Platão é um filósofo, portanto, que viveu esse período no seu esplendor. Ele é oriundo de uma família de aristocratas, seus familiares próximos, como um primo de sua mãe, que era o Crítias, e um tio, que era o Cármides. Eles teriam participado desse governo tirânico imposto pelos espartanos. Platão provavelmente teria tido a ocasião de participar desse governo, ou mesmo de enveredar-se na vida política, o que ele não fez, provavelmente pela experiência de ter conhecido Sócrates. E aí a gente chega num outro ponto importante: a vida do Platão é marcada pela experiência pedagógica e filosófica de ter convivido com Sócrates. E então Platão teria finalmente fundado essa escola, que é a academia, onde ele desenvolveu a maior parte dos seus diálogos, das suas obras filosóficas, né? Além disso, Platão é um grande escritor. Platão escreveu muitas obras na antiguidade, que têm nos chegado até hoje 35 diálogos, uma peça que é uma espécie de monólogo, que é a Apologia de Sócrates, que é o texto que Platão escreve atribuindo ao Sócrates em defesa de si mesmo, e um conjunto de cartas que não são unanimemente aceitas como autênticas, mas algumas delas são consideradas originais. Teriam sido também da lavra de Platão. Antes de ser esse autor dessa obra filosófica importantíssima, provavelmente Platão teria também ensaiado no campo da poesia e no campo da tragédia, conhecimento que era típico da formação de um intelectual, digamos assim, entre aspas, naquela época. Ou seja, a educação grega do período passava necessariamente pelo teatro e pela literatura, né? Aquilo que nós chamamos de literatura hoje, que basicamente era poesia. Então, esse era o Platão histórico, basicamente.
qual é a importância desse pensador, né? Eu poderia aqui falar horas e horas sobre a importância de Platão, mas eu vou destacar apenas dois elementos que talvez mostram a importância de Platão. Em primeiro lugar, embora o termo filosofia não tenha sido inventado por Platão, já existia esse termo antes na literatura grega, mas o conceito de filosofia, entender filosofia como a busca pelo conhecimento, entender filosofia como uma atividade do pensamento interessada no conhecimento, isso devemos a Platão. Então, nós podemos dizer que Platão é um dos primeiros filósofos, um dos pensadores que inauguraram um modo específico de pensar. E como que Platão faz isso? Isso é absolutamente original. Platão faz isso demarcando as diferenças entre esse novo campo do pensamento, que ele chama de filosofia, e outros campos do conhecimento antigo que existiam à sua época, em relação aos quais ele faz uma diferença. Quais são? A retórica antiga, a sofística, que é um termo que também vai ser cunhado e muito definido pela diferença em Platão, a poesia, que era o discurso principal da educação grega, e, finalmente, as formas de pensamento da filosofia que hoje nós chamamos de pré-socrática, que eram os pensadores da natureza, né? Os naturalistas, os fisiólogos. Então, a primeira importância que eu digo é essa. Atribuímos a Platão a inauguração disso que nós chamamos de filosofia, tá? Por diferença a outras formas de conhecimento. Em segundo lugar, Platão ele é o ponto de partida de uma longa tradição, uma tradição que aposta na razão como linguagem para a compreensão e para a pesquisa filosófica. Então, todos os filósofos da tradição filosófica que vão apostar na razão, os assim chamados racionalistas, têm, de certo modo, uma herança com o pensamento platônico. Ou seja, o racionalismo estrito sensu, como vamos conhecer nos filósofos da modernidade, não é o caso do que acontecia na obra de Platão. Mas é verdade que no pensamento de Platão nós temos uma aposta no logos, como essa coerência, né, entre pensamento e linguagem, esse compromisso com o pensamento para a busca filosófica. Eu acho que esses dois elementos são centrais e são bastante originais em Platão e respondem à importância histórica que Platão vai ter ao longo da história, né? Finalmente, só para encerrar, que me ocorre agora, as grandes questões filosóficas, que ainda são questões bastante atuais, foram formuladas por Platão. Então, questões do tipo: o que é o ser humano? A ontologia do ser humano, o que é a justiça? Qual a relação entre justiça e política? Como construir uma cidade justa? Como aprender? Como evitar as informações falsas? Ou seja, são questões que ainda estão na ordem do dia e que são questões que foram colocadas na obra do Platão. Muito mais do que alguém que tem oferecido grandes respostas, Platão é aquele que ofereceu as grandes perguntas. E essas perguntas ainda são as perguntas da filosofia dos dias de hoje. Muito bem, acho que esclareceu com bastante precisão a importância, né, de Platão. Só abrindo aqui, você colocaria então esse método de estabelecer filosofia a principal diferença entre o Platão e os filósofos pré-socráticos? Sem dúvida, a pesquisa por um método, ela é um dos traços mais importantes da obra de Platão. É o Platão que vai se preocupar de forma muito específica e muito explícita com o desenvolvimento de um caminho, né? A palavra método em grego significa caminho, o caminho para o pensamento. Não é o primeiro filósofo a pensar isso. Os pré-socráticos, de certo modo, já indiretamente refletiam sobre isso, desde o velho Parmênides, né, quando ele fala
do caminho do ser, do caminho do não ser, a gente já pode pressupor ali, de forma latente, uma preocupação metodológica, mas de forma explícita, com o desenvolvimento de um modo específico para pensar, eu atribuo a Platão, que é basicamente a dialética platônica, como ela vai sendo desenvolvida ao longo da obra de Platão. Essa é uma das características principais e uma das diferenças principais entre Platão e os modos antigos, os modos anteriores de pensar a filosofia. Bacana. E você falou sobre essas questões, né, do pensamento platônico e as grandes questões que ainda perduram, né? Como que é, então, ler Platão no século XXI? Como que é para um leitor de Platão do século XXI, como que é ler Platão? Essa é uma ótima pergunta, essa é uma excelente pergunta. Bom, Ítalo Calvino, lá naquele texto Como Ler um Clássico, ele vai dizer que o clássico é aquela obra que nunca termina de dizer, né? Ou seja, a obra clássica é aquela que sobrevive ao ruído da posteridade e continua sempre a dizer coisas novas. De um certo ponto de vista, eu acho que Platão é ainda um autor a ser lido com muito interesse nos dias de hoje, porque ele suscita um diálogo, uma forma de pensar que ainda contribui para que a gente se debruce sobre os problemas que se colocam em nosso tempo. Ele é um clássico, digamos assim. Mas há muitas formas de ler um filósofo e muitas formas de ler um filósofo antigo, né? Eu gostaria de falar basicamente sobre dois modos diferentes, que não são necessariamente contraditórios, mas são dois modos distintos de ler Platão hoje. O primeiro modo é a leitura de Platão dentro da história da filosofia, que é aquilo que a gente pode chamar de leitura acadêmica de Platão. Ou seja, você situa Platão dentro de um contexto histórico, que é o contexto da Grécia clássica, situa esse texto dentro de um universo de ideias próprio do mundo antigo e reflete sobre esse texto a partir das categorias históricas, sociais e filosóficas de sua temporalidade, para poder produzir uma espécie de interpretação ou de comentário sobre esse texto, aquilo que Derrida, lá na Farmácia de Platão, chama de comentário filosófico, embora Derrida chame isso um tanto quanto com uma certa ironia, né? Mas o comentário filosófico, que seria esse primeiro modo de ler Platão, é a leitura acadêmica de um texto antigo, que é aquela leitura que se beneficia das ferramentas que são dadas pelas metodologias de leitura de um texto clássico, a começar pelo conhecimento das línguas em que esse texto foi escrito e levando em consideração também a tradição erudita que foi sendo construída de comentadores em torno de Platão. Essa é a leitura de Platão que se faz, por exemplo, na universidade. Ou seja, é uma leitura que é uma leitura iniciada, digamos assim. É preciso que você desenvolva um certo método para poder ler um texto antigo academicamente. Mas essa não é a única leitura de ler Platão e nem mesmo é a melhor leitura. É uma leitura honrada, importante, necessária, mas é uma leitura acadêmica. Portanto, é uma leitura, por vezes, muito restrita a um grupo específico de especialistas ou de eruditos. Uma leitura muito mais aberta, muito mais democrática e muito mais ampla de Platão, e que me parece que é interessante, é a leitura de Platão que não é ler o texto platônico, mas é pensar o texto platônico, é pensar com Platão, ou melhor dizendo, é dialogar com o texto de Platão, é filosofar. Então, a leitura filosófica de Platão, essa não é restrita aos eruditos, aos historiadores da filosofia. Essa está ao alcance de qualquer pessoa que tenha interesse em ler Platão. O que significa essa leitura filosófica de Platão? Como ler Platão?
significa, em primeiro lugar, compreender a proposta de Platão diante do seu texto. Nós sabemos que Platão escreveu diálogos, e escreveu diálogos não por uma razão qualquer, mas por uma razão bastante específica. O diálogo platônico, o texto de Platão escrito em forma de diálogo, propicia um engajamento do leitor diante desse texto. Então, quando lemos Platão filosoficamente, nós não mais estamos tão preocupados em delimitar os conceitos contidos ou os compromissos desses conceitos em relação à cultura da época, mas nós somos desafiados por esse próprio texto a pensar junto dentro dos enigmas que ele traz. Como assim enigmas? Nós temos ali uma espécie de jogo de cena. Nós temos personagens que são colocados ali. Você não tem nenhum personagem que seja Platão. Todos os personagens estão ali em cena e Platão está ausente. Então, entender Platão é uma espécie de conclusão que nós precisamos ter a partir daquilo que pensamos tendo entrado em contato com aquelas falas, com aquelas opiniões, com aqueles discursos dos personagens. Então, é uma leitura bastante exigente. Ler Platão para pensar junto com Platão significa ser desafiado por um texto que não é óbvio, por um texto que tem qualidades literárias que não são banais. Por exemplo, as contradições internas presentes na obra de Platão coloca constrange, digamos assim, um filósofo sistemático que esperaria uma coerência sistemática dentro de uma obra filosófica. Não é o caso na obra de Platão, você tem contradições. Você tem, por exemplo, o uso de imagens como nenhum outro filósofo utiliza. Alegorias, imagens, mitos, ironia, passagens obscuras, passos que não são explicados. Existem uma série de expedientes dentro da obra de Platão, que poderiam ser entendidos como expedientes propriamente literários, que exigem do leitor de Platão essa atitude ativa, essa leitura ativa, essa discussão. Então, ler Platão filosoficamente significa sermos desafiados por esse texto para pensarmos com esse texto. Por isso que algumas pessoas dizem que cada platonista tem o seu Platão, porque o texto é de tal modo aberto que as conclusões a que chegamos são, por vezes, conclusões muito diferentes uns dos outros, porque é um texto propositalmente construído para suscitar questões. Então, essa seria a segunda leitura, uma leitura filosófica de Platão, pensar junto com Platão. Entendi. E acredito que essa leitura filosófica, essa leitura que suscite, né, uma reflexão sobre o nosso próprio tempo ao longo da nossa leitura, né, sobre os diálogos e os outros gêneros que Platão escreve, ele suscita muitas perguntas, especialmente em períodos, talvez, de crise política, porque eu acredito que, pelo fato de Platão ter escrito nesse momento pós-guerra do Peloponeso, acaba gerando uma série de comentários acerca de crises políticas mesmo. E acredito que uma das passagens mais polêmicas de Platão seja aquela da República, em que o Sócrates faz uma alegoria sobre um barco, né? Que a democracia, nós deveríamos pensar ela do ponto de vista técnico, né? Que o problema da democracia, e nisso ele acaba criticando esses políticos que são carismáticos demais, mas não oferecem um serviço técnico decente. E aí ele compara a cidade a um barco, que para comandar um barco você gostaria de um especialista, né? De um técnico, e não de um indivíduo que seja meramente carismático. E o problema da democracia seria que ela elege os indivíduos carismáticos e não os mais adequados para comandar isso. Mas isso é um pouco polêmico, porque é uma grande crítica à democracia enquanto regime político, né? Você poderia comentar um pouco essa passagem?